Saudação, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Peniel Dourado. Estamos aqui mais uma vez para poder responder aqui algumas perguntas sobre o trabalho de evangelismo. Volto a dizer, eu já estou falando isso aqui já em alguns vídeos. Nós estamos respondendo perguntas sobre o trabalho de evangelismo. Geralmente a gente faz esses vídeos no meio da rua, né? Mas sentido de fazer isso aí, a gente tem recebido muitas e muitas perguntas dos irmãos que acompanham o nosso trabalho e para mim é um prazer poder responder, tá? Bom, eu tenho aqui uma pergunta de uma irmã que eu não tenho. Quero que vocês possam me dar autorização de falar o nome de vocês, tá? Vocês podem, quando mandar uma pergunta pra gente, fala o nome, diz que a gente pode citar o nome, a igreja, a cidade. Vocês podem até colocar na pergunta também. Se você quiser participar, é só colocar aqui, ó. Tá aqui meu e-mail, Pastor Peniel Dourado, tá? Eu vou deixar aqui embaixo aqui. E aí você escreve para nós. Você pode mandar sua pergunta através do nosso Facebook ou do nosso WhatsApp. Se você tiver o nosso número, manda aí, tá? Pastor, eu queria que você respondesse sobre tal coisa. A gente vai trazer aqui. A gente pode até responder mais de uma pergunta nesse nosso vídeo aqui, tá? No entanto, essa nossa pergunta aqui são praticamente duas perguntas em uma só. A pergunta é o seguinte: qual é o melhor material para fazer a distribuição? E também, se já faz a pergunta qual é o melhor material, e já pergunta se é bom distribuir apenas o texto das escrituras, né? Então vamos lá, vamos aqui por parte. O melhor material que eu considero para ser distribuído, não importa tanto o papel. Claro, tem que ser, se for melhor apresentado, isso, você sabe que isso aí é bom, né? A pessoa pegar um papelzinho que tenha uma boa apresentação, com certeza. Mas eu, como evangelista, eu não estou preocupado em dar papel para as pessoas. A realidade é essa. O melhor material, você tem que entender o que é o evangelho. Você tem que olhar para o material, o folheto, o livreto, e você tem que entender, pensa como se fosse o pecador. Vamos pensar assim. Você tem que pensar como se fosse o pecador. Qual impacto aquela mensagem ela traria ao coração do pecador? Então, para isso, é muito importante você saber o que é o evangelho e identificar nesse material o evangelho, tá? Existem materiais que eu já tenho pego material aqui, que às vezes o material está muito mais voltado a um ponto doutrinário, que é algo que a gente vai falar para pessoas que já têm entendimento, não é tanto o pecador. O pecador, ele precisa saber sobre o sangue de Jesus, ele precisa saber sobre o sacrifício de Jesus, ele precisa saber que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, que o sacrifício que ele fez na cruz, o sangue derramado, redime o pecador, nos redimiu dos nossos pecados. O pecador precisa saber que Deus ele nos deu perdão através de Jesus Cristo, e tudo isso que envolve o que é o Evangelho. Tá? Então, se você vai distribuir lá um livreto falando mal da televisão, ou falando mal do governo, ou um livreto que traz um ponto doutrinário e que muitas vezes no nosso meio evangélico já tem discordância, você vai perder seu tempo, tá? Então, eu pelo menos não levo esse tipo de material, tá? Eu vejo material assim, eu já nem pego mais, não distribuo, eu deixo aí, sei lá que, né? Eu já peguei material que eu simplesmente falo, não vou distribuir isso é perder tempo, tá? Então a realidade é essa, você tem que ser, sim, crítico em relação ao conteúdo do material, tá? Então isso é bastante importante. Aqui na Bolívia, já houve também uma pergunta, sempre me pergunta sobre a questão de você distribuir um material que contém como uma pregação, uma curta mensagem, né? E é o mesmo ponto. Eu falo, amado, se você vai distribuir, tem evangelistas que tem aquela ideia. Não, eu gosto de distribuir apenas o texto bíblico, né? Por exemplo, o Salmo 23, distribuir o Salmo 23. Amém. Mas eu fico pensando, qual seria o impacto do pecador estar lendo o Salmo 23, né? Nós temos outros materiais que são materiais que contém textos bíblicos, né? Contém textos bíblicos, mas são textos direcionados. Vou dar um exemplo. Fala sobre o amor de Deus. Aí tem vários versículos, que esses versículos da Bíblia,
eles falam do amor de Deus e não estão fora do contexto. Um versículo vai complementando o outro, vai criando um contexto, e cada versículo fala do amor de Deus, está dentro do contexto bíblico, dentro do amor de Deus. Isso é muito importante, porque você faz o pecador ler na palavra de Deus aquilo que você também está expressando. O amor de Deus. A gente fala, tem um livreto que a gente fala sobre, eu poderia trazer aqui, né? Eu não trouxe, mas um livreto que fala sobre o amor de Deus, um livreto que fala que Jesus é o Filho de Deus. Nesse livreto também mostra vários versículos que Deus criou o mundo. Aqui no contexto da Bolívia isso é muito importante, né? Pela ideia que eles têm de Deus e é muito forte o paganismo. Então, a gente identificar esses textos na palavra e você levar dentro de um contexto da mensagem que você leva, a mensagem evangelística, e dentro de um contexto e o próprio texto está dentro de um contexto bíblico, isso é bastante importante, tá? Um outro ponto também, para a gente finalizar, é se a mensagem, se o folheto ele tem uma curta mensagem, ou vamos dizer, como os materiais que a gente recebe da Gospel on Sunrise, é uma folha bastante grande, ela é dobrada em 3 e é uma pregação completa. Eu gosto de ler esses folhetos impressos pelo irmão Raymond Brunk, um americano. Então ele traduz em espanhol e manda para nós. Por ano ele manda entre 300 a 500 mil folhetos, ele manda por ano. Não só para a gente aqui, a gente também aponta missionários que estão em outros lugares do mundo. Ele manda em tudo que é idioma, né? Em finlandês, em italiano, em espanhol por aí, em inglês, e tá em árabe. Ele manda para todo lado. É uma benção esse ministério, né? Eu gosto dos sunais. Mas você dá uma lida, eu leio esse folheto, e no entanto esse folheto foi o primeiro folheto que nós distribuímos aqui na Bolívia. É uma pregação. Só que eu até imagino o Brunk pregando em cima de um púlpito, aquilo ali é impactante, né? Então, conta aqui meu testemunho. Quando nós começamos a fazer a distribuição desse material, eu trouxe do Paraguai uma caixa de 5.000 folhetos. E eu tava meio desanimadão, queria distribuir, mas não estava com muito ânimo. Eu fui com a mina numa praça e eu saí distribuindo aquele material do Brunk para as pessoas. E eu sentei no banco, a mina sentou, a Débora pequenininha, a Débora era pequenininha, e nós sentamos naquele banco ali da praça, e eu peguei o mesmo folheto que eu entreguei para as pessoas, eu comecei a ler. E quando eu estava lendo aquele folheto, amado, aquela palavra me impactou, aquilo tocou forte meu coração. Eu comecei, meus olhos a encher de lágrimas, e eu lia, e aquilo ali me impactava, e eu fui lendo, e aquela palavra batendo forte no coração, e eu terminei de ler aquele folheto impactado. Quando eu levanto a cabeça e que eu olho para as pessoas da praça, tá todo mundo lendo, e o Espírito de Deus falou assim ao meu coração: Peniel, do jeito que você foi impactado, essas pessoas elas podem ser impactadas. A mensagem desse folheto que impactou o seu coração, porque você estava com o coração preparado e você abriu o seu coração para o Espírito de Deus, e essa palavra ela veio e trouxe revelação ao seu espírito, essas pessoas também. E eu comecei a olhar, irmão, as pessoas estavam lendo. E o Senhor falou muito forte isso comigo. E esse é um dos folhetos que eu gosto de distribuir. Como eu falei, ele contém uma pregação com versículos bíblicos, bem exposto, muito bom o material dele. E eu sempre que eu saio na rua, eu penso isso. As pessoas elas podem ser impactadas, né? Se elas tomarem tempo para ler, deixar o Espírito Santo trabalhar no coração dela, com certeza elas vão ser impactadas. Então aqui vai a minha palavra em relação ao que é um bom material, tá bom? Então, primeiro ponto de tudo é isso: bom material é um material que contém o Evangelho. Isso aí é o mais importante que você pode prestar atenção para você não estar perdendo tempo no meio da rua, amém? Bom, vamos aqui finalizar o nosso vídeo. Mais uma vez eu quero te chamar para você fazer a sua pergunta, você que é evangelista, que está sempre acompanhando aí. Se você já fez a sua pergunta, faz de novo, a gente vai acrescentando nos outros vídeos, tá bom? Tá aqui meu e-mail, pastorpeniel@hotmail.com, tá? Deixa aqui, ó, escreve para esse e-mail aqui, Pastor Peniel. Se você escrever para mim, eu vou colocar seu e-mail numa lista
tá? E sempre que a gente tiver informativo do nosso trabalho, nós vamos mandar para você. Você pode se inscrever também na nossa lista, na descrição do nosso vídeo. Olha, você pode olhar lá, clicar lá embaixo. Veja mais, né? Ou ver mais, alguma coisa assim. Você clica aí, vai estar escrito informativo missionário e vai estar um link. Você clica nesse link, vai abrir uma janela e lá nessa janela você vai estar para você colocar seu nome e colocar o seu e-mail e você se inscreve e eu sempre que eu tiver um informativo, eu vou estar mandando para você. E você vai estar acompanhando aí com links dos nossos vídeos e com fotos e com mais informações do nosso trabalho. Amém? Bom, um grande abraço, que Deus abençoe e vou esperar o teu e-mail. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe.